Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Vida Memorável. Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de tratar de algo que eu considero extremamente importante. Algo que eu considero a gênese de uma vida memorável. Aquela vida nota 10, onde nossas expectativas se alinham com as nossas realizações. Acredito que todos nós temos metas na vida, não necessariamente grandes metas que envolvem um grande custo financeiro. Você pode ter o projeto de se casar, ter filhos, ou fazer viagens incríveis, ou ter uma casa foda, se formar, exercer sua profissão, enfim. Todos nós, em algum grau, temos projetos para a nossa vida e que, infelizmente, diante do caminho de sofrimento e abnegação, e de outro modo, diante do preço que temos que pagar para alcançar esse projeto, muitas vezes deixamos esse sonho engavetado em um canto qualquer por dias, meses, em alguns casos, até por anos. Gostaria de citar uma frase de um palestrante motivacional, um corredor de ultramaratona e ex-integrante da elite da Marinha Americana, chamado David Goggins. Um cara extremamente casca-grossa, cujo conteúdo pretendo trazer mais para esse canal. O ensinamento que ele passou é o seguinte: se você não busca o caminho para além do seu comodismo e conforto, por consequência o seu maior sofrimento vai ser morrer sabendo que você não realizou nem metade dos projetos que você poderia ter alcançado. Ao refletir sobre essa frase, notei que ela faz total sentido com o que eu acredito, pois ao sair de nossa área de conforto, expandimos nossa mente diante das possibilidades antes inimagináveis e que, por consequência, mergulhamos em uma zona de aprendizagem enriquecida de experiências que nos aportam muito mais conhecimento. Ao ouvir esse trecho, concluir que ter uma vida memorável é optar por um caminho onde constantemente você aceita pagar o preço. A vida de sucesso, prosperidade e abundância que a gente tanto almeja só é possível com o correto gerenciamento de um recurso que, infelizmente, hoje a gente tanto desperdiça: o tempo. Pense em qualquer riqueza dos maiores bilionários do mundo, o corpo incrivelmente definido de qualquer atleta ou as habilidades surpreendentemente aprimoradas de qualquer artista. Tudo, absolutamente tudo que o homem foi capaz de desenvolver é um condicionante direto do tempo e do esforço intelectual e físico que ele foi capaz de aplicar naquela tarefa. O tempo é, sem dúvida, o recurso mais precioso que dispomos, pois não há qualquer ação humana fora de um momento preciso no tempo e no espaço. Pense em qualquer técnica super aprimorada, qualquer habilidade muito bem desenvolvida. Se o homem não emprega tempo naquilo, não consegue desenvolver. Pense em qualquer atividade que você quer aprimorar. Tocar violão, um idioma estrangeiro. Se você não emprega tempo, você não desenvolve, simples assim. Diante disso, eu gostaria de te colocar um simples questionamento. Qual sua relação com esse recurso extremamente limitado chamado tempo? Diante dos mais variados aspectos de nossas vidas, nós somos gestores de projetos, e a produtividade nada mais é do que um índice que serve para mensurar a eficiência de nossa gestão. A pergunta que fica é como você está dispondo deste recurso. Quais áreas você emprega mais o tempo? A vida amorosa, vida social, acadêmica, financeira, profissional. Muitas vezes, vivemos em desequilíbrio porque alocamos demasiado tempo em uma área, em detrimento de outra, e eventualmente sentimos mal porque não valorizamos certos aspectos. Eu acho que quando jovem, a gente tem essa falsa impressão da eternidade. Pensamos que um período de 50, 60 anos como algo eterno, e em razão disso, temos dificuldade em nos comprometer com metas de médio e longo prazo. À medida que você vai envelhecendo, vai tendo aquele estalar que o tempo está passando, está passando, está passando, e você não conquistou a maior parte dos seus projetos, nem realizou a maior parte dos seus sonhos, e é justamente nesse ponto que percebemos a inevitabilidade do tempo e o seu completo desinteresse em saber se estamos satisfeitos ou não com o modo com que o aproveitamos. Quando temos esse estalo, começamos a nos questionar perguntas essenciais em busca de uma rota que nos traga um mínimo de sentido. Para onde estou indo? Quais são meus propósitos? Quais são as minhas prioridades?
O que, na minha opinião, são perguntas extremamente importantes se você, assim como eu, tem esse receio do arrependimento futuro. Toda meta que a gente busca, assumimos invariavelmente duas perguntas. Eu vou pagar o preço, seja ela no concurso, academia, dieta, etc. Ou eu vou levar com a barriga? Acredito que o nome desse canal tem tudo a ver com isso. Vida memorável é uma vida repleta de ações, conquistas e realizações que valem muito a pena serem lembradas, porque diz justamente ao alinhamento de suas expectativas com suas realizações, o que sem dúvida nos dá orgulho. A oposição da vida memorável é a vida medíocre, repleta de sonhos, projetos e metas que muitas vezes deixamos engavetado em nossa mente, nos conduzindo a uma sensação de elevado arrependimento, pois sabíamos que poderíamos ter conquistado muito mais se nos aplicássemos. Existe um livro chamado The Top 5 Regrets of the Dying, que foi traduzido para o português com o título Antes de Partir, os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Ele foi escrito por uma enfermeira australiana chamada Bronnie Ware, que por muitos anos desenvolveu os trabalhos de uma enfermaria paliativa, cuidando de pessoas que estão cientes do seu estado e recebem cuidados para amenizar a dor. Essa enfermeira coletou ao longo de vários anos relatos de pacientes e os categorizou em um catálogo de 5 maiores arrependimentos dessas pessoas, que tinham um prazo curtíssimo de vida. A lista de arrependimentos está em ordem crescente, sendo o arrependimento mais frequente o seguinte: eu desejaria ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira para mim, não a vida que outros esperavam de mim. Nesse aspecto, Browning fala muito dos sonhos e projetos que foram enterrados porque em um determinado momento da vida dessas pessoas, elas simplesmente postergavam seus sonhos e, ao invés, faziam o que os outros esperavam que elas fizessem. O segundo maior arrependimento é: eu gostaria de não ter trabalhado tão pesado. Quase 100% dos que disseram isso foram homens. Em sua maioria, eles desejariam não ter dedicado tanto tempo ao trabalho em detrimento da esposa, dos filhos e dos demais familiares. O terceiro maior arrependimento é: eu gostaria de ter tido a coragem para expressar meus sentimentos. Nesse aspecto, a enfermeira diz que muitas pessoas calam seus sonhos para não ocasionar desentendimento. Resultado, carregam uma vida de frustração, ressentimento, por não ter dedicado tempo aos seus sonhos. Ou seja, pessoas que em algum momento abriram mão dos seus ideais para acomodar-se ao que outros esperavam dela. O quarto maior arrependimento: eu gostaria de ter mantido contato com meus amigos. Muitas pessoas, apenas no momento da morte, percebem a importância das verdadeiras amizades. Amizades muitas vezes de infância. Muitos lamentam não ter dedicado o tempo, o carinho e o esforço que aquele relacionamento merecia, ocasionando a perda desse vínculo anteriormente tão forte. E o quinto e último arrependimento dessa lista é: eu gostaria de ter me permitido ser feliz. Nesse aspecto, a enfermeira relata que as pessoas em estágio terminal tinham uma maior sensibilidade para perceber que a felicidade, de fato, é uma escolha. Pessoas que durante a vida viviam presas em um círculo vicioso de hábitos ruins e improdutivos, de reclamação, e por consequência não se permitiam ousar para além do seu comodismo, ou seja, não se permitiam algo novo, justamente porque tinham medo da mudança e do desconforto que isso poderia gerar. Bom, esses foram os 5 maiores arrependimentos na visão da autora, Bronnie Ware, que eu recomendo muito a leitura. É algo que eu considero extremamente forte, mas igualmente reflexivo. Diante disso, para encerrar esse vídeo, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Qual a relação que você tem com esse recurso extremamente escasso chamado tempo? Quais são seus propósitos, suas metas, seus sonhos, sua missão? O que você espera alcançar? Minha recomendação? Se você não tem essa clareza em sua mente, reflita bastante, escreva, porque isso ajuda a deixar o objeto mais concreto. E o mais importante, comece agora mesmo a conquistar o que você quer.